Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos aguardar, pessoal chegando. A Gilmara. Lucas. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Estamos aí ao vivo novamente. Mais um convite para participar, para ministrar aqui, para intermediar a palestra, né? Mais uma super palestra da Alto Pratense com um de nossos parceiros. Hoje na noite teremos nosso parceiro, um dos novos parceiros nossos, a Valclay, tá? Junto com um cara, gente boa aí que a gente conheceu também, o Leandro, tá? Já vou chamar ele aqui para conversa, para nós começarmos o bate-papo hoje sobre a Valclay e sobre sistemas de arrefecimento. Deixa eu só buscar ele aqui. Só um pouquinho, vamos buscar aqui. Deixa só ele entrar aqui também. Vamos aguardar que ele está chegando. Bom, deixa eu me apresentar, aproveitar até que ele chega, o Leandro aí. Para quem não me conhece, e acho que a maioria conhece, mas eu sou o Sandro Brandalize, sou gerente aqui da unidade de Santa Cruz do Sul, tá? Da Alto Pratense, e estou aí para dividir esse bate-papo aqui com o nosso amigo Leandro. Vamos aguardar que ele deve estar... Logo tá entrando aí, já vamos ter um bate-papo com o Leandro aqui. Só um pouquinho. Valclay, tá aí. O Leandro. Vamos ver que ele vai aparecer junto aí. Vamos ter um bate-papo com sistema de arrefecimento, tem bastante coisa para falar sobre isso, né? Muita dor de cabeça de muita gente aí no nosso dia a dia. Vamos ver se ele... Ó, tá aparecendo o nosso amigo Leandro aí. Apareceu o homem! Boa noite, Leandro! Fala, Sandrão. Tudo certo? Tudo bem? Graças a Deus. E você, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Estamos aí para mais um bate-papo, né? Acho Opa, que bom. é importante nesse nosso novo cenário aqui que não tem mais como a gente ficar próximo, né? Então vamos ficar longe, mas vamos falar sobre o que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Claro, claro, claro. Esse novo modelo, né, que nós tivemos que nos adaptarmos, né? É isso aí. E nós temos que dar um jeito. Não pode deixar a peteca cair nem a coisa parar, né? É verdade, é verdade. Isso é assim que funciona, é a nova realidade, né? Então, Claro. vamos aí. Mas vamos lá, Leandro, estava falando o pessoal aqui que tu é gerente de produtos da Valclay, né? Hoje é o Sim. nosso bate-papo com vocês. Queria que tu se apresentasse aí para o pessoal, né? E já de início eu começasse a falar um pouquinho sobre a Valclay. Quem que é a Valclay aí? Claro, claro. Vamos lá. Sandrão, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Alto Pratense aí pelo convite, tá ok? Agradecer a você, agradecer ao Lucas, né? Que deu uma baita de uma força também, que está nos assistindo aí. O nosso representante lá, o Rômulo, né? Que também está participando. Deixar aqui a felicidade da Valclay de estar fazendo parte dessa família Alto Pratense, que para a gente é uma coisa muito bacana. Então fica aqui o agradecimento da família Valclay pelo convite e por sermos um grande parceiro agora, tá? Isso mesmo, você tem razão. Eu gerencio a parte de produtos da Valclay há bastante tempo, né? Daqui a mais ou menos 12 anos. E a Valclay Arrefecimento é uma empresa brasileira com mais de 30 anos no mercado. Nós hoje temos duas unidades, né? Duas fábricas aqui em São Paulo, na capital. Uma na Grande São Paulo e outra em Guarulhos. A de São Miguel Paulista
é uma fábrica que se dedica apenas à injeção de plástico de engenharia, tá? Todos os produtos de plástico que nós temos é injetado nessa fábrica, porque na matriz já não comportava mais, então nós mantivemos uma fábrica aqui em São Miguel Paulista, inclusive próximo aqui da minha residência, e a matriz fica em Guarulhos, bem ali na cabeceira, né, da pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Quando você está chegando aqui em São Paulo por Guarulhos, né, dá para você ver a planta da Valclay à sua esquerda ali, quando você está prestes a aterrissar. Perfeito, perfeito. Bom, falando um pouco da linha de produtos, né, temos aí hoje uma baita quantidade de mais ou menos mais de 1.600 itens na linha, né, Sandro? Você sabe que o mercado, o aftermarket, ele é muito dinâmico, né? E a Valclay, sempre em sua existência, nós sempre nos dedicamos, tá, a cobrir, de certa forma, essa frota. Hoje, para você ter ideia, nós cobrimos pelo menos 90% da frota nacional circulante de veículos nacionais e importados no nosso sistema, tá? A linha pesada temos uma grande gama de produtos também, e esses 1.500, 1.600 itens, melhor dizendo, e vão completar 1.700 agora em 2021, se Deus quiser, com novidades também, tá? Esses 1.000 e tantos itens estão divididos em algumas linhas, tá? Como, por exemplo, hoje nós temos uma linha de válvula termostática, que é uma das linhas maiores do mercado, tá, Sandro? Hoje nós temos uma quantidade de itens, tanto em desenvolvimento, como itens já desenvolvidos exclusivos da Valclay, tá, ok? Perfeito. A linha de flanges e conectores, né, que é nossa especialidade também. A linha de condução de líquido de arrefecimento, tanto de termoplástico, plástico de engenharia, como de tubos de metal, de aço, né? Perfeito. Temos também a nossa linha de sensor de temperatura, que tem uma linha fantástica, bem extensa, vários itens também exclusivos, tá? E a linha de termointerruptores, que é a linha do famoso cebolão, né? Que nós temos uma linha bem completa também. Porém, a Valclay se viu numa necessidade de, se atentando ao mercado, de desenvolver uma nova linha, tá? Que é a linha de componentes para o sistema de lubrificação. Ou seja, alguns veículos, né, Sandro, você sabe que utilizam uma tecnologia diferenciada de filtragem de óleo lubrificante, tá? Que são chamados os filtros ecológicos, né? Então nós vimos uma oportunidade, e hoje nós temos uma linha bem completa dessas capas de filtro de óleo, aonde se aloja os refis, aqueles de papelão, os filtros. Nós temos a linha Toyota, linha Volkswagen, Amarok, temos a linha Cruze, a Sonic, Tracker, temos também a linha Renault, Peugeot, Citroën, tá? Uma linha bem completa para estar atendendo esse novo nicho de mercado aí que nós vimos, e assim, é uma linha que tem se ampliado e, né, a procura está sendo muito, muito constante, tá? Então, vale salientar. Esse produto realmente é um diferencial. Inclusive já temos no estoque, né? Sim. Poxa, né? É uma felicidade que nós temos aí nessa ampla linha e, graças a Deus, está tendo uma boa procura e uma boa venda automaticamente. Eu queria falar rapidinho, se você me permite, né? Há uns 5 anos atrás, Sandro, eu ando muito pelo Brasil, né? Então, fazendo palestras, treinamentos, e houve uma solicitação dos nossos clientes indiretos, que são os reparadores, tá? Poxa, por que vocês não trabalham também com uma linha de aditivos para o sistema de arrefecimento? E nós estudamos aí um longo período, tá? Fizemos um baita do estudo e lançamos um produto diferenciado, um produto com base em monoetileno glicol, que atende à norma técnica NBR 13705, tá? Veja bem, não é um aditivo com base em polímero, é um aditivo com base em monoetileno glicol, que é o que as montadoras utilizam hoje, tá ok? Perfeito. Um produto de extrema qualidade, tá? Em breve a gente tá aí com vocês e esperamos que estejamos aí com vocês. É um produto de ponta, um produto de extrema qualidade, tá? Entendo. Perfeito. Bom, vamos lá. Leandro, vários questionamentos durante o dia, o pessoal foi fazendo algumas perguntas, tá? Agora que tu aproveitou que estamos frescos em relação aos copos dos filtros, aí teve uma pergunta que surgiu também.
Tem para TR4 esse copo? Na verdade, a TR4 ainda utiliza filtro de óleo blindado. Blindado ainda, né? Isso, blindado. Para a família Mitsubishi, por enquanto, são todos eles ainda blindados, tá? Não tem ainda um veículo, a não ser em outros países, outros modelos. Tá? Mas aqui no Brasil, na América Latina, aqui, temos, para a linha Mitsubishi, é só filtro de óleo blindado. Tá. Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre um assunto interessante. Tu falou ali em aditivo de radiador, né? Claro. Junto com o aditivo, hoje a oficina mecânica ela troca, ela usa água da torneira, uma diz que pega a água do ar-condicionado, uma diz que pega a água da chuva, né? Fala para nós, Leandro, o que é o certo fazer nessa troca da água no arrefecimento? Sandrão, na verdade, ótima pergunta. O que acontece? Né? Realmente você tem razão. Muitas das vezes, nas nossas andanças, nas nossas palestras, o pessoal tem uma curiosidade. Porque se cria um mito que pode utilizar uma água ou proveniente de uma chuva, ou de um poço artesiano, ou até mesmo da umidade descartada do ar-condicionado. O ar-condicionado capta, né, o ar ambiente, retira a sua umidade, descarta a sua umidade. Então, por conta disso, o pessoal, pelo fato de passar por um processo aí de decantação, digamos assim, o pessoal pensa que pode ser utilizado. Mas tem um detalhe. A água, tá? Para o nosso corpo, uma água mineral ela é ideal, porque ela contém vários minérios que são essenciais para a nossa saúde, ok? Para o nosso organismo. Já para um sistema vedado, eu não posso utilizar uma água, por exemplo, proveniente da torneira. Por quê? A água, quando ela é proveniente da torneira, ela vem carregada de alguns componentes químicos, tá? Como, por exemplo, a presença de cloro. E você sabe que o cloro, ele não se conversa muito bem com o alumínio, tá? O alumínio das galerias dos radiadores, trocador térmico, radiador de óleo de motor, de óleo de câmbio, a tendência a se utilizar uma água de torneira por conta da quantidade de cloro, que hoje é bem acima, né, de uma quantidade muito grande de cloro que se tem na água por conta dos mananciais poluídos. Então o pessoal tem que colocar o cloro para que haja aí uma pureza para o nosso organismo. No entanto, no sistema vedado e aquecido, isso é um perigo danado, porque o cloro realmente, a tendência é ele vaporizar e promover um processo de oxidação e de ruptura, né, de liga, no caso de cabeçote, ainda mais cabeçote hoje que é quase 100% liga de alumínio. Radiadores de óleo, radiador de câmbio automático e trocadores de calor. Então, a água com cloro, além dela fazer esse mal para o sistema, ela também conduz muita eletricidade. E o potencial hidrogênico dela, que é o pH, famoso pH, ele é muito ácido. Então é uma água que não pode se utilizar no sistema de arrefecimento. Tá ok? Perfeito. Perfeito. E qual que é a água certa para utilizar no sistema hoje? Na verdade, muitas vezes o pessoal fala, poxa, eu coloco água de um poço artesiano porque capta na natureza. Do poço artesiano também é muito perigoso. Além de você ter aí patógenos que também podem estar no sistema de aquecimento, e uma vez que eles estejam no sistema de aquecimento, criam-se colônias de bactérias que se alimentam de alguns componentes químicos do aditivo, por exemplo, a pigmentação, né? A cor do aditivo, o pigmento, as bactérias acabam se alimentando disso e com isso pode haver um ar no sistema aí desnecessário por conta dessas bactérias. Além de conduzir muita eletricidade. Por quê? Não podemos utilizar uma água proveniente de poço artesiano, mineral, chuva, né, que também é uma água que pode ser maléfica para o sistema, porque ela vem carregada aí também de condutividade elétrica, e a água correta para você poder fazer uma mistura com um aditivo de qualidade é uma água que nós chamamos de água desmineralizada e deionizada. Ou seja, é uma água isenta de sólidos, ok? Isenta totalmente, e isenta de condutividade elétrica, porque quem conduz a eletricidade na água são os íons, correto? E o que acontece quando você coloca uma água carregada de minerais dentro do sistema? A bomba d'água, o movimento dela é giratório, correto? Então, a solução arrefecedora, ela vai percorrer todo o sistema, toda a galeria, circulando também. Então, você imagina micropartículas metálicas dentro dessa solução se colidindo com o bloco do motor. Eu digo do bloco do motor, quando há aquela oxidação amarelada, é o desprendimento de partículas metálicas do bloco do motor. Ou desprendimento de partículas metálicas do alumínio.
quando a solução fica um pouco mais clara, um pouco mais, aquele tom um pouco mais clarinho, parecendo polo de bateria, Zinabre, sabe, de polo de bateria? Sei. Então, essa solução que contém, essa água que contém esses componentes não pode ser utilizada, porque aí você tem esse problema, inclusive você acaba prejudicando a ação do aditivo que você colocar nesse sistema aí, tá? Perfeito. Tu falou que a água ela fica com esse tom, uma cor de zinebre, com o desgaste do ferro que solta lá dentro e tudo mais, do próprio alumínio. Tem um tempo para fazer essa troca dessa água? Um período adequado? Qual é que é o período adequado para fazer essa troca? É muito relativo, Sandro, pelo cuidado que você tem com o sistema. Vamos lá. Então, se você tem, vamos criar uma situação aqui hipotética. Se você tem um veículo que o sistema de arrefecimento está um brinco, está bonito, sem ferrugem, sem oxidação, tá? Existem aditivos, inclusive o nosso, você pode estar com ele lá e fazer uma revisão a cada 2 anos. Veja bem, isso sem interferência externa. Porque muitas das vezes, até cultural, né, de algumas pessoas, infelizmente, vamos dar uma olhadinha na água. Então, se você abre o reservatório de expansão e coloca qualquer outro tipo de água, mesmo que às vezes o reservatório esteja um pouquinho abaixo, por conta da água circulando no sistema, você já compromete a qualidade daquela solução. Então, por conta disso, que, tecnicamente falando, tá? Eu, particularmente, a Valclay Arrefecimento, pede para que olhe, pelo menos, a cada 2 anos a solução de arrefecimento, claro, desde quando não haja uma adição de outros fluidos externos, né, que vá comprometer essa qualidade dessa solução que já está ali. Porque o que acontece? Muitas vezes, é como eu falei anteriormente, passa no posto de gasolina, né? Às vezes o pessoal lá não tem um conhecimento tão profundo e acaba, poxa, como é que está o óleo, como é que está a água? E acaba colocando um pouco d'água lá, que não seja a água correta ou a solução correta, e isso compromete a qualidade da troca térmica e compromete, obviamente, a qualidade da solução que está ali naquela condição. Perfeito. Uma pergunta aqui da Suki Baceto. Qual a diferença entre a água bidesmineralizada e desmineralizada? Isso, então, a água desmineralizada, ela passa por um processo de retirada dos metais pesados, tá? Sódio, fósforo, uma série de componentes que é contido na água, tá? A água desmineralizada por si só, você pode estar utilizando, no entanto, é muito importante que você, além de fazer esse processo de desmineralização, você também extrair os íons dessa solução, dessa água, tá? Não é qualquer água que pode ser utilizado, porque o processo que você faz para poder, além de fazer o processo de desmineralização, também tem um processo muito, assim, criterioso para você também fazer a deonização dessa água, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso. Nesses veículos eletrônicos, que tem eletrônica embarcada a rodo, né? Câmbio automático, gerenciamento automático do câmbio, também do motor, veículos que têm bomba d'água que não utiliza mais a força do motor, são 100% elétricas, tem que tomar muito cuidado, porque isso faz uma diferença danada. Então, sempre, água desmineralizada não só basta, tem que ser desmineralizada e deionizada para que ela não conduza a eletricidade, ok? Perfeito. Falando ainda sobre o sistema de arrefecimento no geral, falando sobre o que é o certo, o que é errado, água, o tempo, qual a forma correta de fazer essa limpeza do sistema? Existe um procedimento específico? Como é que é o correto para nós, Leandro? Explica para nós. Claro. Sandrão, o que acontece, né? Cada reparador, né, tem muitas vezes a maneira de poder fazer uma troca da solução e fazer a retirada do ar, que é muito importante, tá? Mas uma troca correta, o que os manuais de montadoras, só que fique bem claro que os manuais não preveem que esse sistema ele vai estar totalmente comprometido com oxidação, ferrugem, todo danado, né? Mas quando há esse tipo de problema de sujeira derivada de desprendimento metálico, totalmente essa ferrugem que toma conta, nós pretendemos também lançar esse produto para o futuro, limpadores de qualidade. O que são esses limpadores, né, esses químicos que tratam o sistema de aquecimento com segurança? O que são? É um elemento que você
tem um pacote de antioxidante que você coloca na solução e deixa o motor funcionando até ligar 1 ou 2 vezes o eletroventilador para que haja uma limpeza profunda e haja a extração dessa ferrugem que está promovendo o entupimento parcial ou total de algumas galerias, tá? Claro, isso depende do fabricante desse limpador. Existem N fabricantes de limpador de sistema de arrefecimento. Existem alguns que indicam até para ficar 7 dias, 1 semana rodando no sistema. Mas isso, tecnicamente falando, eu não concordo. Por quê? Você imagina um sistema que esteja comprometido com aquela cascona de ferrugem ali nos selos do bloco do motor, no selo do cabeçote, aqueles selos que ficam ali, principalmente nos motores pares, em cima da embreagem, que tem uma certa facilidade de oxidação. Imagina você rodando ali 7 dias. O limpador ele vai fazer o seu papel, que é uma limpeza profunda. E muitas das vezes, existe uma camada de ferrugem ali, que ela está ali e ela está servindo de paliativo, digamos assim. Então, na minha opinião, né, tecnicamente falando, existem limpadores, o nosso também vai ter essa característica do reparador colocar no reservatório. Primeiramente, obviamente, você vai esgotar todo o sistema, vai colocar água normal, uma água comum que você tenha na oficina, e vai colocar esse agente, esse aditivo, esse limpador, para que o próprio movimento, né, o movimento de circulação d'água vai fazer essa limpeza. Ligou o eletroventilador uma vez, desligou, ligou 2, você vai esgotar novamente e fazer uma limpeza novamente com água pura, né, uma água ali da torneira, se for o caso. Depois disso, deixar esgotar tudo, e aí sim você vai entrar com a solução previamente diluída com aditivo de qualidade e água desmineralizada. E sempre... Pois não. Esse limpador que tu fala são os tradicionais limpa-radiador, né? Que coloca ali a solução e deixa trabalhar um tempinho. Tá. Exatamente. Então, essa situação da limpeza, ela é muito complexa. Às vezes o pessoal pensa que poxa, não, é facinho. Não, não é. Você tem que tomar bastante cuidado, porque se você pega um limpador desse e deixa lá 7 dias, né, 1 semana rodando, poxa, de repente pode haver uma reação química. E nós temos que considerar hoje que nós temos ligas diferenciadas do bloco do motor, que contém aço, contém cobre, contém ferro fundido, contém alumínio. Nós temos que considerar essa situação, tá? Então pode haver uma reação química e aí haver vazamentos indesejáveis numa situação dessa, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Perfeito. Vamos lá. Falando ainda aqui, ó, a pergunta da Patrícia Maqueda, deve ser sobre o aditivo que ela está perguntando, tá? Serve para linha pesada, geradores e linha diesel? Sim, esse nosso aditivo ele é aplicável em todas ele é utilizado, melhor dizendo, em todas essas aplicações aí, tá? Tanto veículos a diesel, GNV, claro, sempre respeitando as informações que estão no rótulo da embalagem, né? 50 por 50, ou seja, 50% do aditivo, né? O nosso VA 1008, juntamente com a água desmineralizada, 50% de um e 50% do outro, que você vai conseguir aí uma troca térmica bem efetiva, tá? Sempre lembrando, às vezes é até exaustivo, né? Mas a gente sempre fala na limpeza do sistema, que é muito, muito, muito importante. Perfeito. Falando em aditivo ainda, nós como distribuidor, a Autopeça também, o aplicador, todo mundo sofre com isso. Tu falou um pouquinho em corrosão e tal, nós vamos falar também, mas o pessoal fala assim, vou comprar um aditivo, vou comprar mais baratinho. Eu paguei um aditivo, eu paguei 5 pila o litro e tá tudo certo. Fala para nós um pouco sobre o aditivo, o que vem junto com preço versus qualidade? Né? Eu vou comprar um aditivo mais barato, vou botar qualquer um, ou por que eu tenho que colocar um aditivo de qualidade dentro desse sistema? Claro, ótima pergunta, Sandro, ótima pergunta mesmo. O que acontece? Um aditivo de qualidade, Sandro, ele tem que entregar um pacote de soluções para o sistema de arrefecimento. E esse pacote, tá, ele vem agregado ao monoetileno glicol. Ou seja, tá, as principais características de um aditivo, né, são o quê? Anti-ebulição, ou seja, nós sabemos que hoje, Sandro, existem motores que trabalham com temperaturas médias 115 até 118 graus. Então você imagina um cenário desse, você utilizando uma água pura ou um aditivo desses de 5 pila, que nem você falou, né? O monoetileno glicol, para você ter uma ideia, ele é contido também nos fluidos de frenagem, nos fluidos de freio, né?
Por que tem uma diferença de preço de DOT 3, DOT 4, DOT 5 e DOT 5.1? Exatamente por conta da quantidade de monoetileno glicol que tem naquela composição, para que não haja a fervura dos êmbolos ou do cilindro mestre quando você tem uma frenagem aí muito brusca, né? Por conta disso. São os pontos de ebulição. E cada fluido de freio tem um preço. Não é que o DOT 3 não preste, não é nada disso, nem o DOT 4. É que cada um tem uma aplicação. O aditivo do radiador é basicamente a mesma coisa. Não tem como você fazer milagre, porque o monoetileno glicol é um material praticamente tabelado. Então a quantidade dele no sistema, perdão, na composição do aditivo, tem que ter uma quantidade mínima a ser respeitada. Então se essa quantidade não existir, aí você consegue fazer um milagre de vender realmente o aditivo a 5, 8, 10 reais, né? Então isso é complicado. Um pacote de monoetileno glicol, ele consegue entregar para você uma solução que evita a fervura da solução arrefecedora, evita a fervura, né? Evita o congelamento, porque o congelamento, apesar de nós sermos um país aqui tropical, né, ele também é um problema. Porque tu sabe, a água quando chega a 100 graus, ela começa a se expandir, as moléculas começam a se expandir. E quando ela chega a 0 graus, ela também começa a se expandir. Então você tem que promover temperaturas menos 5, menos 10 graus, e que essa solução não congele, uma vez que congela vai arrebentar a mangueira, radiador, e que acima de 100 graus ela segure. Ela chega a 110, 115 e não promova bolhas no sistema. Porque uma vez que promoveu bolhas, dá ar no sistema, e aí você tem excesso de pressão no sistema de aquecimento e pode estourar alguma outra situação. Então, resumindo, aditivos que são apenas, que entregam apenas um pacote anticorrosivo é uma coisa. O que entrega o pacote anticorrosivo, anti-ebulição, anti-incrustante e anti-espumante é só basicamente o monoetileno glicol, tá? Perfeito. Tá aí a resposta para quem acha que o barato é interessante, o barato sai caro, né, Leandro? Justamente. E pegando um adendo, se você me permite, Sandro, o que acontece? Hoje nós temos qualquer carrinho aí 1.0 de 3 cilindros com uma tecnologia embarcada muito grande, uma eletrônica embarcada muito grande. Então, a condutividade elétrica de um sistema, se não for um veículo bem aterrado, com saídas de aterramento para que você não tenha qualquer tipo de interferência no gerenciamento eletrônico do motor, isso é um problema. Ainda mais se você tiver uma solução de arrefecimento que tenha em sua composição um excesso de oxidação e ferrugem, que faz com que essa condutividade elétrica aumente gradativamente, e com isso você tem uma perda de eficiência no gerenciamento eletrônico do motor. Então isso é muito, mas muito importante mesmo, tá? Perfeito. Você falou aí em 100, 110 graus, temperatura, me lembrou de um problema que a gente tem de vez em quando. Tem um carro aí que vem com uma válvula termostática elétrica. E aí dá problema. Isso aqui não funciona, botei na água, não funciona, né? Essa é a válvula do Fiesta. Explica para nós sobre essa válvula, Leandro. Como é que funciona essa válvula do Fiesta aí? Sim. Como eu falei para vocês, André, eu iniciei minhas atividades na Valclay há bastante tempo. E assim, quando eu comecei a trabalhar na Valclay, e nós desenvolvemos essa linha de válvulas termostáticas gerenciadas eletronicamente, eu ainda tinha cabelo e conseguia fazer um topete igual o seu. Mas... Tá indo também. Essa válvula termostática, Sam, inclusive, me permita, essa válvula termostática, né, aqui nós trabalhamos, nós temos o conjunto, né, feito com material, uma poliamida de qualidade extrema, tá? Uma válvula termostática que são testadas uma a uma quando sai da fábrica, isso é importante falar, tanto o teste eletrônico como o teste de estanqueidade, tá? Por conta disso que você tem os lacres, né, que garante a integridade do produto quando sai da empresa. Agora vamos lá. Essa válvula termostática aqui, ela é gerenciada eletronicamente. E o que é isso? O que significa isso? Significa que o módulo é que monitora, né, o funcionamento desse termostato. Então vamos lá. Criando uma situação aqui para que a gente possa entender. Quando você abastece um veículo com gasolina, tá? E a central eletrônica faz o reconhecimento desse combustível, influencia também na abertura desse termostato. Ou seja, a central eletrônica identifica o combustível através lá do nosso amigo, o nosso amigo sensor de oxigênio, a sonda lambda, né?
Perfeito. Sabendo que no tanque nós temos uma quantidade X de gasolina ou total de gasolina, ela faz uma pergunta para esse cara aqui, ó. Veja bem, ela fez a pergunta para a sonda lambda. Ô, sonda, como é que vai? Tudo bem? E tal, tal. Qual o combustível que está sendo queimado aí? A sonda fala, olha, é gasolina. Ela manda um sinal para esse cara aqui, ó, para o sensor de temperatura, 44067, nosso código, e pergunta para ele, sensor, qual que é a temperatura do líquido de arrefecimento que está circulando aqui? Aí o sensor informa para ela, olha, central, aqui o líquido de arrefecimento está entre 96 e 97 graus. Opa, ela já sabe que ela tem que mandar um sinal em formato PWM para esse outro conector. Às vezes o pessoal pensa que é um sensor de temperatura, mas não. Aqui é apenas um conector elétrico. Então, pegando essas duas informações desses dois carinhas, que é a sonda e o sensor, com a base no combustível que está lá sendo queimado, a central eletrônica manda um sinal PWM, um sinal de largura de pulso, tá? É um sinal parecido com o sinal de sonda lambda. A diferença é que a sonda funciona em milivolts, e aqui é resistência. Então, manda um sinal para cá e aciona a válvula termostática. Ela começa a abrir entre 96 e 97 graus. E sua abertura total vai ocorrer por volta dos 110 graus. Ok? Perfeito. Agora, no etanol, a situação muda. Por que no etanol muda? O etanol, a mistura ar e etanol, dentro da câmara de combustão, é um pouco mais difícil de se queimar. Lembra dos carrinhos partida frio, com reservatório de gasolina e tal? Lembro. Sim, por conta disso. Então, o etanol ele é um combustível que, uma vez que misturado com o ar, para ser queimado na câmara de combustão, nós precisamos promover um ambiente mais aquecido para ele, para que você consiga aproveitar ao máximo essa queima desse combustível. Tá? A central eletrônica vai fazer exatamente a mesma pergunta. Sonda, qual que é o combustível que está sendo queimado? Opa, agora é etanol. O cara resolveu tomar um álcool aqui. Agora é etanol. Vai mandar um sinal. Vai perguntar para o sensor de temperatura da carcaça, sensor, qual que é a temperatura do líquido de arrefecimento que nós temos aí? Aí o sensor vai informar para ela, ó, estamos aqui em 102, 104 graus. Opa, está na hora de acionar o termostato. E aí manda o sinal PWM para que seja acionado a válvula termostática. Esse sinal, tá, Sandra, é bom sempre falar, esse sinal, ele fica acionado 7 milissegundos e desacionado 3 milissegundos. Tá? Então, aí tem essa diferença. Uma situação que sempre gera-se dúvidas, né? Como nós fazemos para testar esse termostato? É muito simples. Com a ajuda de um multímetro, você consegue testar para saber se a resistência, né, que tem aqui, contida aqui na parte interna do termostato, ela está funcionando. Se a resistência estiver funcionando, a parte elétrica da válvula termostática ela está apta a receber a informação da central para que ela abra tanto na gasolina como no álcool. Perfeito, perfeito. Olha só como que não é tão simples a coisa acontecer, né? Não. E te digo mais. Vamos supor, Sandro, que você seja um reparador. Você fez a troca do líquido de arrefecimento, a troca da válvula da nossa 1164 aqui, ou a 1165.100, né? Você fez a troca da válvula termostática, colocou um aditivo de qualidade, sangrou todo o sistema. O que acontece? Vamos supor que, no ato da sangria, ficou uma pequena bolha de ar dentro do sistema. A tendência dessa bolha de ar, Sandrão, é ela caminhar internamente no sistema, tá, obviamente, e geralmente ela vai para a parte mais alta do motor. A bolha de ar, ela é muito mais leve do que o líquido, então geralmente ela vai para a parte mais alta do motor. E geralmente, nesse sistema aqui, sistema Zetec Rocan, que eu costumo brincar, né? Fala que é um sistema de outro planeta, foi desenvolvido por extraterrestres, então é meio complicado. Então, a tendência dessa bolha de ar, Sandrão, é parar justamente aqui, ó, no sensor de temperatura. Então vamos lá. Justamente. O sensor de temperatura, imagine que temos uma bolha de ar aqui dentro, né? Bem na parte aqui do sensor de temperatura. O que vai acontecer? Nas partes laterais onde estão passando a água, a temperatura está indo embora. Então está uma temperatura, o líquido. A bolha de ar está em outra temperatura. Então você está tendo uma informação totalmente errada para a central. E aí a central ela começa a pegar alguns parâmetros, verificar a admissão do ar e vai ver que não está batendo. Então o que ela faz? Qual que é a primeira atitude?
é acionar o eletroventilador, a famosa ventoinha na segunda velocidade. Olha só, isso uma bolha de ar. Vamos criar uma outra situação aqui, hipotética, tá? Vamos supor que você tirou o ar 100%, que você trocou, colocou aditivo, água desmineralizada, fez toda aquela manutenção bonitinha, tranquilo. Perfeito. Às vezes, o dono do veículo é meio curioso, chega na oficina, né? Ou você trocou a válvula, tal, é um produto que não é barato, né? Um produto que... Então, obviamente, o cliente tem essa curiosidade. Se o motor estiver funcionando, ou a chave de ignição pelo menos estiver com o start acionado, e por curiosidade, né? Alguma pessoa, geralmente o dono do veículo, desconectar o plug elétrico aqui, pronto. Já vai gravar um código de falha na central. Esse termostato, ele já vai ficar funcionando de forma irregular. Por quê? Porque a central, ela imagina, poxa, eu perdi o sinal da minha camarada lá que controla a temperatura. Então, o que eu vou fazer? Acionar o eletroventilador na segunda velocidade, que é para poder eu me precaver de um superaquecimento indesejável, entendeu? Perfeito, perfeito. Olha, hein? Explicação essa aí deu tempo já, ó. Meia hora de bate-papo já, hein, Leandrão? Nossa. Opa! E essa... Tu falou em válvula termostática, nós estamos falando sobre uma problemática que todo mundo sofre, mas tem casos agora que vem com duas válvulas, né? Não chega uma, Exatamente. tem duas. Exatamente. E olha que interessante, né? Vamos pegar um exemplo aqui de um dos pioneiros, né? Motor Volkswagen A211 e 1.6 MSI, que utilizam duas válvulas termostáticas. Uma válvula primária e uma válvula secundária. O que isso quer dizer? Esse sistema, a troca térmica dele tem que ser muito dinâmica, né? Então, existe uma válvula termostática mais fria, que é a válvula primária, que a partir dos 80 graus, ela inicia-se a sua abertura e com 92 graus, a abertura dela está total. Veja bem, 92 graus, começa com 80 e termina com 92. Mas para onde vai, Sandrão, o fluxo de água que essa menina aqui libera? Vai pro cabeçote. O fluxo d'água vai pro cabeçote, válvula primária. Já a secundária, que começa a abrir, que é a nossa 1176.95, ela inicia sua abertura a partir dos 95 graus, certo? Por que essa diferença? Porque, ao contrário dessa aqui, que começa a enviar, que começa a liberar água um pouco antes, dizendo assim, para o cabeçote, que é interessante o cabeçote trabalhar um pouco mais frio, porque a liga de alumínio, o ponto de fusão é por volta de 980 a 1100 graus, mais ou menos. Já o bloco do motor, que tem uma estrutura maior, esse ponto de fusão é muito maior, né? Chega a 1300 graus. Então, o interessante é eu manter a câmara de combustão mais aquecida, para que eu consiga ter uma queima de combustível regular e o cabeçote liberar um pouquinho mais cedo para que ele se mantenha íntegro, que ele não se deforme e não aconteça uma quebra de correia dentada, misturar água com óleo, queimar uma junta de cabeçote. Oi, Leandro. Caiu o sinal do Leandro, vamos aguardar um pouquinho para retornar aí. Um pouquinho, esse horário é complicado. Oi, Leandro. Voltou? Tinha cortado teu sinal, eu não tinha ouvido aí. Ah, tranquilo. Me fala uma coisa, até que momento que você entendeu? Até que tu explicou da troca de calor das duas válvulas, que uma ia para o cabeçote e a outra ia para o sistema. Perfeito, perfeito. E o porquê disso é que é aquilo que nós comentamos um pouco anteriormente, mas para quem não ouviu, a válvula que controla a temperatura do cabeçote, ela tem que ser um pouco mais fria para controlar, para que o cabeçote fique íntegro. E já a válvula secundária, que abre um pouco mais tarde, ela vai permitir que a câmara de combustão trabalhe um pouco mais aquecida e com isso nós tenhamos uma queima de combustível mais homogênea, tá ok? Perfeito, perfeito. Essas válvulas, elas são usadas no motor de 3 cilindros, pelo que eu entendi.
no 3 cilindros e também no 4 cilindros 1.6, 16 válvulas, que é o famoso MSI. É exatamente as mesmas válvulas, tá? Tá, beleza. Fazendo uma observação, Sandro, nos motores 1.4 TSI, essa menina aqui, a primária, ela deixa de ser 80 graus e é uma de 87, tá bom? Perfeito. Tá? Pegando o gancho, Sandro, se você me permite, pegando o gancho, nós temos um outro exemplo de válvula termostática, de motor que utilizam 2 válvulas termostáticas, tá? Nós temos esse cara aqui, ó, que é o motor 1.0, 12 válvulas, 3 cilindros, TIVCT, da Ford, tá? Esse motor, Sandro, ele tem algumas características. Além de trabalhar com 2 válvulas termostáticas, a carcaça desse motor, a carcaça dessa válvula termostática, ela tem uma característica super predominante, que é o quê? Na parte inferior dessa carcaça, nós temos um bypass. Aqui, ó. Um tampãozinho com a mola, que quando essa menina aqui começa a abrir, o bypass inferior, a tendência é empurrar essa roelinha que eu te falei, esse registro, e liberar um percentual maior de água para o radiador. Ou seja, jamais esse produto, nunca na vida, pode tirar a válvula termostática. Se eliminar a válvula termostática, esse carro aquece muito, tá bom? E chega a travar o motor. Tinha muito no passado... Pois não. Muito no passado o pessoal tirava a válvula termostática, né, Leandro? Exato. Aproveita o gancho, está explicando sobre esse caso aí e dá uma explanada sobre os outros casos. É legal tirar a válvula termostática? Ainda existe essa possibilidade ou quem fazia totalmente errado lá atrás também? Sim, isso é muito boa pergunta. Isso é muito importante a gente sempre ressaltar, Sandrão. Por quê? A válvula termostática nada mais é do que um registro de liberar água ou não, de liberar solução para um determinado lugar ou não. Pegando o gancho, hoje a coisa está tão complexa que tem válvula termostática até para câmbio automático, tá? Uma próxima live a gente pode até falar sobre isso. Mas voltando. Quando você elimina a válvula termostática, você permite que a câmara de combustão trabalhe muito fria, tá? E você imagina um veículo, os injetores fazendo o seu papel e pulverizando a mistura ar-combustível em uma câmara de combustão fria. O que isso vai promover? Lavagem do cilindro, porque não vai conseguir fazer essa queima, porque ele não está na temperatura adequada. Então você não vai ter essa queima homogênea do combustível, esse aproveitamento, tá ok? Esses vapores, eles acabam lavando, literalmente falando, lavando o cilindro. E o que acontece? Essa solução que fica ali acaba caindo para o cárter. Uma vez que isso acontece, o desgaste de bronzina de mancal, bronzina de biela, engrenagem de bomba de óleo, todos esses componentes internos imóveis, a tendência é ter um desgaste prematuro. Não é apenas a câmara de combustão. Compromete todo o sistema, tá? Perfeito. Está aí bem respondido. Tem várias perguntas, o pessoal está perguntando aqui, vamos tentar responder todo mundo. Sobre a válvula termostática, claro. A cada quanto tempo ela tem que ser substituída? Quem está perguntando é o Rob De Conto. A válvula termostática, em condições normais, uma válvula standard, tá? Uma válvula standard dessa aqui, ou uma válvula integrada, como essa daqui, da linha motor MSI, nós pedimos para que a cada 50 mil quilômetros haja uma observação desde que o sistema esteja bem tratado. Ou seja, com aquelas características que nós falamos há pouco, um aditivo de qualidade, água desmineralizada e limpinho. O reservatório estiver meio pardo, aí a cada 20, 30 mil você tem que fazer uma inspeção visual, tá? Perfeito. Porque hoje o sistema de aquecimento, Sandro, ele é muito complexo. Além de ser complexo, né? Se você tem uma situação de entupimento parcial de qualquer parte, ele estoura assim do nada, tá? Tem uma curiosidade, né? Que o pessoal aqui, quando faz um sol aqui tal, gosta de ir muito para a praia, né? Então forma aquelas filas imensas aqui até o Guarujá, até Santos, até o litoral paulista aqui. O que acontece? Mais de 60% dos veículos que param na estrada é por conta de sistema de arrefecimento maltratado. Se você me permite, voltando àquela situação da oxidação.
aquela ferrugem que a gente falou há pouco. Além de promover todos aqueles problemas que nós falamos, essa ferrugem, quando aquela solução que está cheia de ferrugem, quando ela chega numa determinada temperatura, abaixo de 30, 40 graus, a tendência daquela fuligem que promove aquela coloração alaranjada, barrenta, a tendência dela é sinterizar. Tá ok? E uma vez que aquela solução sinteriza, ela começa a entupir o radiador. E o radiador, rapaz, ele é importantíssimo na troca térmica, né? Isso é muito complicado, tá? Então, pegando esse gancho, se tiver qualquer tipo de obstrução, dá um bafafá danado. Isso é muito, muito, muito importante que seja dito, né? A gente sabe que os reparadores, né, hoje em dia, prestam muito atenção, mas é sempre bom a gente estar colocando essas situações aí. Perfeito. Falamos sobre várias situações. Uma pergunta bem interessante. O tempo de garantia desses produtos, tá? De modo geral. Tem cliente que às vezes, olha, eu comprei o produto lá da Autopratense, coloquei no meu estoque, deixei aqui 4 meses e depois instalei. O tempo de garantia da Valclay, ela parte da instalação ou da fabricação? Explica para nós também. E quanto tempo tem esse tempo de garantia aí? Tá, vamos lá. A garantia dos nossos produtos, todos eles, todos, sem exceção, termo-interruptor, sensor de temperatura, linha de lubrificação, válvula termostática, tubos, todos têm 1 ano de garantia, a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor. Tá? Perfeito. Um da aplicação. ano de garantia. Claro, existem algumas exceções, vou explicar para você. Às vezes, vamos criar uma situação hipotética. Lá no nosso amigo, lá na loja de autopeças, ele compra lá 50 válvulas termostáticas da linha Volkswagen aqui, motor MSI ou motor EA211, que é do UP. Todos esses 3 cilindros ou 4 cilindros. E ele compra 50 válvulas, vamos dizer assim. Quando está chegando lá, quando ele já vendeu 45 válvulas, ele vai ligar na Autopratense e vai comprar mais 40. E ao invés de mudar o estoque, pegar o estoque que está atrás, lá no fundinho da prateleira, e colocar para frente, ele acaba misturando tudo. Então, às vezes, existe produto que tem 3, 4, 5 anos. Né? Então, isso é um problema. Tá? Isso é um problema. Estou criando aqui uma situação hipotética, tá, Sandrão? Mas pode acontecer. Mas nossos produtos têm garantia de 1 ano, como está lá no nosso site, tá? Desde que esteja assistido por aplicadores, obviamente, profissionais habilitados e, obviamente, sendo utilizado aí de forma correta. Perfeito. Tem mais uma pergunta. Qual a durabilidade da carcaça válvula termostática? Olha só, aí é bem relativo, né? Vai do cenário que estiver no sistema de aquecimento. Vou te contar aqui uma coisa, Sandrão, que uma vez aconteceu. Quando nós lançamos a nossa linha de alumínio, premium de alumínio, né? Teve uma situação que a carcaça funcionou 3 meses no Fiesta, e ela chegou a deteriorar, ela derreteu. E aí nós descobrimos que a água que estava sendo utilizada, porque deixa vestígios, não tem como, né? Nós temos condições no nosso laboratório técnico de detectar o que estava rodando ali. Né? Nós conseguimos achar partículas de monoetileno glicol, de etileno, de polímero, seja lá o que for que estiver utilizando. E nessa solução, a quantidade de aditivo era muito pequena, tá? E com a quantidade de água, melhor dizendo, a água que foi utilizada tinha tanto cloro, que a carcaça ela chegou a derreter, tá? E a válvula termostática, ela explodiu, porque o que acontece? A válvula termostática do Fiestas, o Export, né? A parte inferior dela é em alumínio, tá ok? E ela é travada dentro do corpo da carcaça. Então, o que acontece? Né? A água passando por ali, ela vai levando tantos metais e vai diluindo essa parede, até que a válvula, pum, explode e fique inoperante. Tá? Então, isso é um problema. E a peça de plástico já tem uma outra situação. Se você utilizar uma água carregada de minerais pesados, por exemplo, como sódio, o que acontece? O polímero, né, que é a poliamida, ela é formada por cadeias. Tá? Quando você derrete a matéria-prima e injeta ela num molde, ela desagrega e depois ela agrega novamente quando esfria esse molde. Tá? Essa solução, quando ela está irregular, ela consegue penetrar na cadeia molecular do plástico e, com isso, o plástico também começa a deteriorar. Então, isso é muito relativo. Mas, quando se tem um sistema assistido de forma correta, utilizando
todas essas situações que nós criamos aqui de irregularidades, a carcaça ela dura muito, tá? Ela dura muito. Claro, a gente pede sempre para dar uma olhadinha a cada 2 anos ali e tal, para verificar se tá tudo, se o conjunto tá ok, se não tá havendo qualquer tipo de vazamento aí indesejável no sistema. Perfeito. Bacana. Aí, Leandro, passamos de 100 pessoas ao vivo aí, hein? Número legal para que legal, cara. Assistindo aí, né? Puxa, que top. Que bacana, que bacana. E estamos quase chegando, mais 10 minutinhos da nossa live aí. Nós vamos responder mais 2 perguntinhas aqui, ó. Fica à vontade. Teve um cliente nosso que questionou que antigamente a própria Valclay fabricava algumas carcaças em alumínio, né? E o alumínio sem espaço para anel O-ring na vedação dela, passou a fabricar em plástico, né? Deu alguns problemas em plástico e voltou a fabricar em alumínio, tá? O cliente questionou em relação a uma carcaça do Peugeot. E ele disse que a vedação não é tão boa quanto era lá antigamente. Por que dessas mudanças de projetos aí? O que melhorou, de repente, nesse processo aí? Sim, vamos lá. Ótima pergunta. Na verdade, Sandro, nós somos a primeira empresa, tá, a produzir a nossa VC615, que suponho que essa carcaça que eu esteja falando. E quando nós começamos a desenvolver esse produto, nós fizemos exatamente como a original. Fizemos ela em baquelite. Baquelite é aquele material. Eu não sei se você trabalha com peças de ignição aí. Se você trabalha com tampa de distribuidor, rotor, essas coisas. Não sei se você trabalha. Sim, trabalho. Tem? Isso. A tampa do distribuidor, ela é feita em baquelite. Se você colocar a tampa do distribuidor a 1,5 m de altura e jogar num chão sólido, ela vai quebrar. E aquela carcaça, ela era feita de baquelite, tá? Então nós vendíamos 1.000 e voltava 1.100. Parecia que dava cria. E aí, o que acontece? O baquelite, ele tem uma ótima resistência à pressão estequiométrica e à temperatura, só que ele é muito frágil, tá? Com relação a impactos. Pois bem, mediante essa situação, nós fomos a primeira a desenvolver a peça em alumínio, tá ok? Mas mesmo assim, havia vazamento na face da carcaça. Quando foi um determinado dia, criamos uma carcaça com um canal para ser colocado uma junta de silicone. Tá? Sempre bom falar em silicone, porque o silicone corrige algumas imperfeições que outrora possa existir no cabeçote. Tá? Só que tem um detalhe. Não sei se foi esse o caso. No entanto, as garantias que chegavam para a gente, se você passar de 0,8 Nm no aperto daquela carcaça, a tendência era cortar essa carcaça, essa junta. Porque ela tinha um lábio de vedação e na hora que você apertava, cabeçote, metal com metal e uma junta no meio, a tendência é realmente ela cortar. Tá? Melhoramos o projeto. Hoje em dia, para você ter noção, a junta da nossa 615 em alumínio, ela é muito semelhante à junta da nossa 1164, que o lábio de vedação ele é diferenciado, tá ok? Não é mais aquela que tem uma aba na lateral. Talvez tenha acontecido isso aí com esse cliente em específico. Perfeito. Bacana. Ô, Leandro, estamos chegando no finalzinho. Queria que tu fizesse Já estamos aí. Falta uns minutinhos aí, temos logo que encerrar. Queria que tu fizesse suas considerações, queria agradecer, né, a participação, o bate-papo aí, é muito importante para a gente esse momento aqui e trazer um pouco de informações para os clientes, né? Passamos, como eu falei, mais de 100 pessoas ao vivo aí assistindo. É muito gratificante para nós, tá? Então, da minha parte, da Pratense, agradeço muito e queria que tu finalizasse com nós aí. Ô, Sandro, que isso, cara? Eu que agradeço. Que felicidade em saber que a audiência foi bem bacana, tá? Eu quero agradecer, assim, de coração, tá? A toda a equipe da Auto Pratense, você, o Lucas, né? Os nossos representantes. Dá um alô pro pessoal da Valclay que tá aí, o nosso diretor, que é o Júnior, né? O Júnior Ferreira tá aqui nos assistindo também. Rodrigo Manzini, que é o nosso gerente comercial, tá? Agradecer a todo mundo. Eu espero que vocês me convidem mais vezes para a gente poder estar fazendo esse bate-papo, porque é realmente fantástico, né? Interatividade muito bacana, tá? Agradecer mais uma vez o convite e também aproveitar, né? Para a gente poder fazer esse mês tão especial de prevenção aí ao câncer de mama, né? O nosso Outubro Rosa. Sempre lembrar o pessoal que a prevenção é o melhor caminho. E não é só as mulheres que têm que se preocupar com isso, os maridos, os namorados, né? Todos têm que estar alertando para que a gente consiga aí, erradicar esse tipo de problema que nós temos aí, que maltrata tanto as nossas mulheres, né?
Verdade, verdade. Bom lembrar. Tá? Beleza? Agradeço muito a participação de todos. Pessoal, eu vou deixar aqui também o meu e-mail, tá bom? Que é o sav@valclay.com.br. Qualquer dúvida que tiver, pode mandá-la para a gente, tá? Entra no nosso site também, www.valclay.com.br, que lá você tem todos os nossos contatos do departamento técnico, o nosso WhatsApp, que para a gente vai ser um prazer atender vocês. Beleza. Obrigado. O Rogério mandou também um abraço aí, né? Opa! Pro Batatinha, né? Deixei pro final para falar do apelido, né? Obrigado. É um apelido carinhoso, Isso aí. Valeu, obrigado. Até a próxima. Meu querido, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus aí. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.